Aí vamos ler juntos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almoços. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Versículo 8. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Amém? Essa é a história do princípio do ministério de Jesus, do primeiro milagre, que é um milagre que não foi feito só simplesmente na vida daquele casal, daquela família, mas é um milagre que Deus fez lá e quer fazer hoje no nosso coração, ou que Deus tem feito em nossos corações, onde, simbolicamente, Jesus vai falar sobre esse casamento, e tudo ali aconteceu de verdade, de fato, na verdade, mas tudo aquilo também aponta para os dias de hoje e para as nossas vidas. Uma das grandes perguntas que eu sempre me faço ler na Bíblia é: o que eu tenho a ver com isso? Quando eu leio qualquer história da Bíblia, qualquer coisa que Deus fez, qualquer coisa que homens e mulheres fizeram em relação a Deus, qualquer conselho, eu sempre me pergunto: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com um casamento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e Jesus estava ali, pegou água e transformou essa água em vinho, que para mim é um absurdo dos absurdos, não tem nenhuma explicação científica nem nada, mas não é isso mais que me choca. O que mais me choca ler na Bíblia não é o que Deus fez, o poder de Deus e tudo mais, mas é o que eu tenho a ver com isso, e porque Deus deixou que isso chegasse até mim e até você hoje. Jesus está inaugurando um novo tempo na religião, na religiosidade, digamos assim, do povo, onde o povo achava que os seus atos, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, era aquilo que os levavam até Deus, e o que eles deixavam de fazer, ou seja, os nossos pecados, era aquilo que nos afastavam de Deus. E talvez hoje, nós até hoje ainda temos um pensamento assim, queremos viver, como a Bíblia diz, pela lei. Se nós obedecermos ali os mandamentos, os dogmas, doutrinas que dizem ser de Deus, e aí, se você depender do lugar por onde você andar, cada igreja vai ter a sua, e se você obedece, você se sente a pessoa mais justa do mundo, você se sente no direito de orar a Deus, você se sente no direito de pedir a Deus, e se você não obedece, como está frequente, como dar dízimo, dar oferta, fazer coisas na igreja, ter um ministério, se você não está ali fazendo essas coisas, você já se sente uma pessoa indigna, você já se sente uma pessoa que não pertence a Deus. E mais além disso tudo ainda, quando você peca e sabe que está errado, não precisa de pastor, de Bíblia, de Jesus, ninguém para te falar isso. Quando você por si só faz o que é mal, você olha para Deus, eu olho para Deus, nós olhamos para Deus e dizemos assim: eu e Deus não combinamos. Eu pecador, Deus santo dos santos, eu divorciado de Deus. Era isso que estava acontecendo. Jesus estava falando com um povo que, digamos assim, ao nosso ponto de vista era crente. Se a gente for contextualizar aqui no dia de hoje, Jesus ele estava no meio de uma igreja, digamos assim, falando com pastores, com líderes, com pessoas que frequentam, que foram desde criancinha em igreja, ouviram falar de Deus, oraram a Deus, rezaram a Deus, faziam tudo por Deus, mas estava divorciado de Deus. E esse livro, esse capítulo, é uma alusão ao livro de Oséias. Você pode ler na sua casa, é 6 capítulos, é bem curtinho, um livro bem curtinho, onde Deus vai falar assim: eu me casei com vocês, mas vocês me traem com todo mundo. com
todos os outros deuses. E quando Deus está falando isso, não é porque Deus ele é egoísta. Não é porque Deus fala assim, eu quero exclusividade de vocês, vocês têm que ser evangélicos, vocês têm que frequentar a igreja evangélica, vocês têm que fazer coisas de evangélico. Não tem nada a ver com isso. Né? Quando Deus fala que o povo se deitava com outros deuses e o traía, Deus estava falando assim, vocês estão aceitando os ensinamentos do outro, e os ensinamentos do outro são maus. E talvez a gente aqui fala assim, não, mas eu não sigo nenhum outro Deus. Se eu sigo um Deus, esse Deus é Jesus. Mas a nossa boca não é o que fala é a nossa vida. Né? Jesus fala aqui na oração do Pai Nosso, quando vocês entrarem no seu quarto, o Pai que te vê em secreto não é o Pai que te ouve, é o Pai que te vê, porque Deus não ouve as suas palavras, porque as nossas palavras podem ser mentirosas, mas Deus vê a nossa vida. Deus ele responde orações que são feitas com vidas, não com palavras. Né? A melhor oração que agrada a Deus é aquela que é feita para a nossa vida, e a nossa vida se torna uma oração. E Jesus chega nesse casamento, né? Deus chega até a minha vida, a sua vida, nós que estamos nesse linguajar aqui de Deus, a Bíblia fala muito desse linguajar de casamento entre Deus e nós. Jesus é chamado de um noivo, a igreja é chamada de a noiva. Israel era noiva de Deus, mas estava traindo. E talvez nós sejamos noivos de Deus e mesmo assim nós vivemos em uma relação aí dupla com outros, flertando com outras possibilidades que não sejam a palavra de Deus, com o nosso pecado, com os nossos desejos, com o mundo, né, com aquilo que nós achamos que é certo, e deixamos Deus como um noivo esperando no altar. Né, e falando assim, eu quero um pouco de distância, tá? Eu quero suas bênçãos, eu quero seu favor, aquele tal do casamento por interesse, né? Olha, ele tem dinheiro, ele tem bênçãos, ele tem proteção, ele tem um monte de coisa para me dar, e eu não vou jogar isso fora, eu não sou besta nem nada. Mas na hora de verdade de ser um com Deus, de viver a palavra de Deus e seguir na palavra de Deus, a gente vai dando aquela distanciada e a gente vai meio que se divorciando, se separando da realidade de Deus para nós, do reino de Deus para nós, e de tudo que Deus tem para nós. Por isso o noivo sempre vem até nós, por isso Deus vem sempre até nós. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que nós possamos meio que nos divorciar de Deus, estar com Deus por interesses próprios, né, por todas as coisas que a gente pode dar, né, Deus ele vem até nós, mas Ele vem até nós não para nos deixar da mesma maneira que nós estamos. Não para que nós tenhamos assim um noivado de fachada, não para que nós tenhamos um casamento de fachada. Né? O que mais acontece muitas vezes hoje é relacionamentos de fachada. Né? São pais e mães que não são pais e mães, são só procriadores, são filhos que não são filhos de verdade para os seus pais, são maridos que não são maridos de verdade para suas esposas e esposas que não são maridos. Esposas que não são esposas dos seus maridos, né? Esposa nunca será marido, graças a Deus. E também são crentes que na verdade não seguem a Jesus de coração, mas são evangélicos, estão dentro da igreja. Então, primeiramente, Jesus vai até o nosso encontro. E esse ambiente que nós estamos vendo em João 2 aqui é um ambiente do meu e do seu coração. Não é só aquele ambiente geográfico de 2000 anos atrás, mas é o ambiente do meu e do seu coração. E como que Jesus vai nos encontrar quando Ele chegar agora e hoje até nós e dizer para nós assim, ó, lembra que nós firmamos um compromisso, que nós temos um noivado, que nós temos uma responsabilidade de andarmos juntos e de sermos uma só carne, porque isso significa casamento, né? E isso veio de Deus para nós e essa é a vontade de Deus para nós. Deus ele quer acabar com um relacionamento que a gente possa ter com Ele de fachada, de interesse, de vez em quando, de cultos, de missas, de domingo à noite, de todas essas coisas que muitas vezes a gente vive. Deus também sempre quer uma relação mais íntima com a gente. Deus sempre nos leva a sério. Deus nunca nos levou na brincadeira e Ele espera também que nós também o levemos a sério. Né? Deus espera que todos nós passamos de um relacionamento com Ele de tempo, de domingo à noite, de igreja, eu vou na igreja. Deus quer que a gente tire esse relacionamento como o povo de Israel tinha. Eles não viviam a palavra de Deus, eles não serviam a Deus, mas eles estavam todo sábado religiosamente no templo cantando para Deus, dando ofertas para Deus, né? Falando que Deus era o maior e o único sobre toda a terra, zombando de Deus e com a vida dizendo que Deus não passa, né, de alguém que eu uso para benefício próprio, como o próprio Deus diz em Oséias, dizendo que Deus assim, é um marido traído. E muitas vezes nós somos da mesma maneira, nós queremos viver um relacionamento com Deus de templo, de igreja, de domingo, né? E durante a semana a gente vive como se Deus não existisse, como se nós não precisássemos dele.
Quando Jesus se faz presente na nossa vida, através de um relacionamento de casamento mais íntimo, um relacionamento mais profundo, e é certo que nenhum de nós veremos a glória de Deus se tratarmos Deus de qualquer maneira. Nenhum de nós veremos a glória de Deus se nós não entendermos a responsabilidade, né, que nós também temos em relação à vontade de Deus. Jesus foi também convidado, Jesus e seus discípulos, para as bodas, né, para as bodas ali. Era para nós estarmos fazendo 10, 15 anos, 20 anos de bodas com o Senhor, conhecendo o máximo da sua palavra, assim, nos entregando ao máximo, ou 6 meses, 2 meses, não interessa quanto tempo. Mas muitas vezes nós deixamos a desejar, e parece com aquele né, que nos salvou, que nos resgatou, daquele a qual nós queremos as bênçãos, queremos todas as coisas de bom, parece que muitas vezes ele ainda é um estranho para nós. Você já teve aquela sensação de estar perto de alguém que você, por exemplo, imagina você casando, depois de 5 anos, vendo que o seu marido é um estranho, que sua esposa é uma estranha, você fala assim, eu não reconheço. A gente ainda faz coisas escondidas um do outro. Ela não pode pegar meu celular, eu não posso pegar o celular dela. Ela não pode saber quanto que eu ganho, eu não posso saber quanto ele ganha. A gente não tem relacionamento. Onde você está? Estou por aí. Onde você foi? Foi por aí. Ainda precisa ser perguntado, como se não fosse ter que ser dito. Às vezes nós vivemos relacionamentos de estranho, é família que também não se conhece, não sabe o que vive, não sabe o que o outro faz, não sabe por outro anda, e os nossos relacionamentos são muitas vezes assim superficiais. Mas com Deus nós não podemos ter relacionamentos superficiais. Éramos para nós estarmos aí celebrando a palavra de Deus, bodas, com o Senhor Jesus, conhecendo Ele de uma maneira mais profunda, mais intensa, tendo um relacionamento de verdade, para que seja o que for que vier sobre as nossas vidas, nunca jamais abalasse a nossa fé. A Cris falou de pessoas que realmente, muitas pessoas deixaram de ir para a igreja, porque não eram a igreja, porque iam à igreja, porque ser igreja é diferente. Não cabe a nós julgar se são ou não são, mas as nossas atitudes falam, porque como disse Jesus, pode vir a tempestade que for, que a casa não se abala, não caia ao chão, está firmada na rocha. Mas muitas vezes nós estamos firmados num relacionamento superficial, seja o que for que vem sobre as nossas vidas. Quando nós estamos unidos como uma só carne, como um só com Deus, Jesus vai fazer a oração, né? Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, e que nós sejamos um com eles. Não que nós sejamos visitantes neles, nem eles em nós, mas que nós e eles sejamos apenas um. Né? Se nós olharmos para o nosso relacionamento com Deus hoje, eu não sei se nós somos um. Né? Não quer dizer que eu não peque, não quer dizer que eu tenha dificuldades, que eu tenha fraquezas, que eu tenha momentos de pecados que são assim vergonhosos mencionar. Se alguém contar, eu ficaria com vergonha, mas quer dizer que o nosso desejo é um com Deus. Que a nossa vida ela é guiada por Deus, os nossos pensamentos, o nosso falar se torna guiado por Deus. Um relacionamento que não é casamento com Deus nos leva a ter alguns delírios nas nossas relações com Deus, como Maria teve com Jesus, por exemplo. Maria chega falando no versículo 3, diz, não tem vinho. E aí Jesus fala, e o que eu tenho a ver com isso? Maria queria dar uma ideia para Deus, vai lá e faz, estão precisando de você. Né? E a resposta de Jesus parece não ser mal educado, né? O que eu tenho a ver com você, mulher? Não foi. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sei o que eu tenho que fazer. Né? Foi dura, foi firme, mas não foi mal educado, e como Deus falaria comigo e com você, e falou com Pedro, e falou com todos os grandes homens que quiseram dar ideia para Deus, que quiseram chegar para Deus e falar assim, Deus, não está faltando isso aqui. Não, por que você está falando isso? Eu estou falando de outra coisa. Por que você está vindo dando ideia para mim, sendo que eu e você, nós aqui deveríamos ir até Deus e pedir conselho para Deus e não dar conselho para Deus? E muitas vezes nós queremos viver um relacionamento assim, superficial, mas nós queremos que Deus ele chegue e fale assim, Deus, eu quero um emprego, eu quero um aumento, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero, eu preciso, e é assim que funciona o nosso relacionamento, eu quero, né? E você que me obedeça. Mas quantas vezes a gente chega até Deus e fala assim, Senhor, o que tu queres de mim? Fala, Senhor, como disse Samuel, né? O teu servo ouve, está pronto para te ouvir. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para a minha vida? Né? O que eu posso viver com o Senhor? E Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. Mulher, o que eu tenho contigo? O que eu tenho com as suas ansiedades? Com as suas supostas necessidades?
Eu não tenho a ver com isso, não é isso que eu vim fazer. Não é sobre isso que eu vim tratar. Eu vim tratar de coisas mais profundas. As suas necessidades, como o próprio Jesus ensinou, Deus tem cuidado de nós. Não adianta a gente andar ansioso. É Jesus que falou isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que é a vez de comer, nem de beber, nem de vestir. E nem se preocupe com o dia de amanhã. Com as más notícias, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam. E Ele tem cuidado de vocês. Isso no 1 Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 37 vai dizer: espera no Senhor e confia nele, e Ele agirá. Ele está agindo sobre as nossas vidas. Então é necessário a gente confiar. Como o marido deve confiar na sua esposa, a esposa deve confiar no seu marido, nós devemos confiar e ter a mesma relação com Deus também, de confiar no Senhor na nossa vida, de nós não precisarmos chegar até Deus dando ideias, nós podemos sim colocar a nossa vida, as nossas necessidades em oração, porque isso é relacionamento. Mas nós não precisamos fazer isso ansiosos, como se Deus não soubesse, ou querer apressar o agir de Deus, porque nós achamos que a nossa necessidade era tudo. Provavelmente Maria era uma das responsáveis por aquele casamento. Imagine a vergonha, uma festa de uma semana praticamente que eles faziam no casamento, de acabar o vinho antes da hora, e o povo ir embora. Sabe que quem já foi em casamento, ninguém aqui nunca reclamou de nada, numa festinha, aquele salgado estava frio, aquele refrigerante não era do melhor, você nunca foi em casamento e ouviu alguém falando mal. Então seria uma vergonha para um vilarejo ali que tinha 400 pessoas, ia ser uma vergonha para todo mundo, e Maria vai recorrer a Deus. Mas Maria é do tipo que dá ideia, ouve isso de Deus, mas ainda crê em Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus falando com amor aos nossos corações e nos colocando no nosso devido lugar e dizendo que o nosso lugar é nele, que nós podemos confiar nele, aí sim a gente pode ter fé. A fé é a certeza do que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Maria, ao ouvir isso, ainda não é chegada a minha hora, ela simplesmente teve fé. Ela não ficou: ai Deus, por que você não fez? Olha Deus, o que está acontecendo? Olha Deus, o que está acontecendo na minha família? Por que você não está me ajudando? Por que você não está fazendo isso? Ela simplesmente, no versículo 5, vai e diz: fazer tudo quanto Ele disser, porque eu creio que Ele vai fazer. Estando ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, versículo 6, em cada uma cabia 3, 2 ou 3 almôs. Jesus, Ele veio desconstruir a nossa religiosidade. O que é ser um religioso? É tratar Deus, como a gente tem falado aí, é tratar Deus como alguém de domingo à noite. Isso é ser religioso. Por que você está aqui? Porque é domingo? Porque você está acostumado a ir em culto, a ir em missa? Ou se você não estivesse aqui, estivesse na sua casa, você buscaria ouvir a palavra? Não é só um domingo à noite, não é? Em qualquer momento. Você já abriu a sua Bíblia nessa semana? Você orou? Você falou com Deus? Se você não faz isso, você quer viver religiosamente. Você vê sua esposa uma vez por semana, seu marido uma vez por semana, estando na mesma casa? Não. E por que com Deus seria assim? Deus não quer esse tipo de relacionamento. Ele veio mudar isso. Ele veio mudar a nossa religiosidade para uma comunhão de fato e de verdade. E se nós não estamos dispostos a isso, a gente está procurando algo errado no lugar errado. Porque Deus não quer religioso, Deus quer pessoas parecidas com Jesus. E nós nunca seremos parecidos com Jesus ouvindo pregação uma vez por semana. Nós nunca seremos parecidos com Jesus se nós não dermos um passo, assim, do nosso próprio coração em direção à vontade de Deus e à comunhão com Deus. Você nunca será parecido com Jesus ouvindo testemunhos, nem dando oferta, e nem indo à igreja, e nem tendo uma esposa crente, um marido crente, um filho crente. Nós seremos parecidos com Ele, deixaremos de ser meros religiosos a partir do momento que nós realmente nos colocarmos no relacionamento. As talhas que estavam ali, as águas que estavam ali, nos almudes, estavam ali para quando os judeus entravam, os mestres da lei entravam, eles lavavam as mãos. Imagine a sujeira daquele negócio. Os caras vinham de caminhadas longas no meio do deserto, praticamente, em Jerusalém, regiões desérticas, entravam e lavavam as mãos. Eles diziam que fazer isso purificava a alma deles. E nós, muitas vezes, também dissemos que fazer o que nós fazemos nos torna aptos para servir a Deus, nos torna puro por si só. Muitos de nós queremos viver, eu vejo muita pessoa falando assim: eu também sou filho de Deus, eu sou filho de Deus.
A Bíblia vai dizer que filho de Deus é todos aqueles que receberam a Cristo. João vai dizer que, o apóstolo João vai dizer em 1 João que nascido de Deus é aquele que ama, não é aquele que se diz filho de Deus, nem que vai à igreja. Esses são filhos de Deus, se amam ao próximo e se receberam a Jesus não como uma informação, mas como um Senhor. Não só como um abençoador, como salvador da sua vida, mas como um Senhor de verdade de fato. Mas muitas vezes, ao viver uma comunhão assim com Deus, a gente está sendo como um judeu, que acha que purifica a alma com coisas dessa vida e dessa terra. Que acha que por lavar a mão, por tomar ceia, por ser crente, faz de mim alguém puro. E não é. Porque acha que está aqui pregando faz de mim alguém puro e também não é. Jesus mesmo disse, né? Apartai-vos de mim, que eu nos conheço. E aí vão dizer, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, nós estamos mortos, nós curamos enfermos. Jesus falou assim, eu não conheço vocês. Porque vocês fizeram isso porque o meu nome tem poder. Não são vocês, é o meu nome. E o meu nome tem o poder para fazer, como diz o Adematicanos, o nome de Jesus é poderoso. É o nome de Jesus. Quanto a mim e a você, não tem como nós chegarmos perante Deus se nós não formos a Deus através de Jesus Cristo. Não tem como eu e você vivemos uma vida de alegria, de paz, de bondade e de todo o fruto do Espírito Santo se nós não estivermos dispostos a ter um casamento e nos unirmos com Jesus e aceitarmos de verdade e de fato aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É impossível para mim e para você ter alegria no nosso coração, ter salvação, ter paz, esperança do amanhã, ter vitória sobre as ansiedades, sobre os medos, as más notícias que nós vivemos. É impossível para nós passarmos pelo vale da sombra da morte se Deus não estiver conosco e nós não estivermos com Deus, se nós não formos um com Ele e Ele for um com a gente. Eu tenho certeza que Deus fez a parte dele. Veio até mim, até você. Quer mudar a nosso relacionamento superficial e nos transformar em um. Quer passar da nossa religiosidade para o casamento, de verdade e de fato. Deus quer tirar a nossa culpa, ou a nossa autojustificação, justificar e se livrar da culpa. Muitos de nós, ou dizemos assim, não, eu sou um homem temente a Deus, eu sou uma mulher de Deus. Porque a gente acha, porque tem que parecer que não conhece nada de Jesus, mas a gente gosta de... Eu já vi muitas pessoas assim, eu sou filho de Deus, mas e Jesus? Não, Jesus é Jesus, eu sou filho de Deus também. Mas Deus quer que a gente seja filhos de verdade de fato. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para o propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, isso significa única e exclusivamente que tudo coopera para que você seja parecido com Jesus. A fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Que eu e você sejamos parecidos. Você não pode purificar a si mesmo, você não pode chegar diante de Deus achando que você está ali por mérito próprio. Isso nunca vai acontecer. Nenhum ser humano que pisou na face da terra vai ir para o céu porque foi bom. Nenhum ser humano que está aqui, que está lá, seja qual lugar que seja, e nós aqui nos incluímos nisso, está em Deus porque mereceu, por si só. Todos nós éramos pecadores. Isaías vai dizer que as nossas justiças, nossas melhores justiças são como trapos de imundícias. O que nós temos de melhor perante Deus é um trapo de imundícia. Mas foi esse Deus que nos amou. Foi esse Deus que veio até nós, aos infiéis, aqueles que passam a semana toda, mesmo sendo crente, mesmo sendo de igreja e batizado, mesmo tendo a sua religião, mas ainda assim passa a semana toda sem sequer lembrar de Deus. Foi até nós que Deus veio. Até mim que passo por isso também. Até mim que já passei meses sem querer abrir a minha Bíblia e orar para ter comunhão com Deus, só para pregar e para ensinar, mas para ter comunhão com Deus não. O Senhor Ele quer purificar as nossas vidas, coisa que a sua justiça não pode fazer, água nenhuma nesse mundo pode fazer, mas somente o novo nascimento em Deus, em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pode trazer até nós. Disse-lhes Jesus, enchei de águas as talhas. A água, assim, não precisamos nem falar que é simplesmente o mais importante da vida. E na Bíblia aparece muito, quando o Espírito de Deus, a terra era sem forma e vazia, o Espírito se movia sobre a face das águas. E esse é um simbolismo muito forte no deserto e do batismo também, que Deus nos ensina como água como essencial para a vida. E aqui está dizendo que Jesus falou assim, enche as talhas de água. Sabe por quê? Porque eu preciso só do mínimo, do essencial de você.
Às vezes a gente se pergunta o que Deus quer de nós e a gente fica aí se remoendo, falando assim, não, mas o que eu preciso fazer para amar a Deus? O que eu preciso ofertar mais? Onde eu preciso ir mais? Onde eu preciso trabalhar na igreja mais? O que eu preciso fazer de melhor para que Deus ele demonstre o amor, eu sinta essa comunhão com Ele? E Jesus vai dizer nesse versículo que, simplesmente, eu quero de você a essência, seja como ela for. As tábuas, os almudes que estavam ali, como se fossem jarros grandes que estavam ali, estavam simplesmente sujos. Todo mundo vem e coloca a mão e lava e deixa a sujeira. E talvez nós sejamos como essas talhas de pedra, onde todo mundo vem e deixa a sujeira sobre nós. Onde pessoas vêm e nos magoam, onde pessoas vêm e nos traumatizam, onde pessoas vêm e nos tiram do sério, onde pessoas vêm e nos deixam dores, onde as circunstâncias do mundo vêm e nos sujam mais um pouquinho, onde o nosso próprio coração, onde tem um desejo pelo pecado, também suja mais ainda essa essência dentro de nós. Como Jesus está falando que é a água, e parece que muitas vezes a água está suja demais, e eu não posso purificar por mim mesmo, pelo contrário, eu só posso sujar mais. Jesus vai e diz assim, quero encher essas talhas com água nova. Eu quero fazer de vocês pessoas novas. O que Deus precisa de mim e de você é simplesmente a essência que nós temos. É o desejo sincero do nosso coração de sermos limpos pelo poder de Deus. Limpos de toda a falta de amor que nós podemos ter, de toda a falta de alegria, de perdão, de vida, de verdade, de fato que nós possamos viver, limpos de todos os nossos medos, nossas ansiedades, nossos traumas, nossos pecados, os desejos pecaminosos, e também limpos dessa falta de vontade que muitas vezes nós temos de ser um com Deus. Deus só pede a essência, Deus só quer que eu e você cheguemos até Ele com o que nós temos. Só com o que nós temos. Não precisamos dizer não, mas eu ainda não estou pronto, eu ainda estou sujo. Eu já vi muita gente chegou para mim, acho que ele também, a gente já conviveu muito tempo, mas eu sou jovem, eu ainda não estou pronto para servir a Deus, mas eu ainda tenho coisas para conquistar. É como se Deus, não sei que Deus fosse um destruidor de vidas, uma pessoa que vai acabar com a minha juventude, como se Deus fosse alguém maligno, que vai fazer algo para mim, vai pedir para mim praticamente parar de viver e respirar, e só vai deixar eu fazer o que Ele manda eu fazer. Muitos de nós não nos sentimos ainda hábitos a Deus. Uns enganosamente acham que são, e outros também enganosamente acham que não estão no momento certo para servir a Deus. Mas Deus não está preocupado com o que nós fizemos, Deus ele está olhando para o que nós podemos ser. E Deus ele quer nos purificar não para que Ele se sinta melhor, mas para que nós sejamos pessoas melhores. O interesse de Deus em mim, em você, em toda a humanidade, não é por causa dele, mas é por causa de mim, de você. Porque sem Deus, nós somos apenas sujeira. Sem Deus, nós não servimos para nada. Para que serve água suja? Para que serve uma pessoa que está tão suja pelo que os outros fizeram, pelo que o pecado fez? A gente não serve para nada. Jesus vai dizer, se o sal se tornar insípido, sem o seu valor, ele não serve para nada, ele é jogado lá fora para ser pisado pelos homens. Era jogado porque jogado no gelo, para o gelo derreter, para os homens entrar no templo e não escorregar ali. Para que serve? Não serve para nada. E nós sem Deus, não somos nada. Nós sem Deus nunca teremos nada. A gente pode adquirir todas as coisas deste mundo, mas como Jesus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E ganhar o mundo inteiro não é ser rico, não. O que adianta você conquistar tudo que você propôs no seu mundinho, na sua cabeça, nos seus planos e projetos, se no decorrer disso tudo você perdeu a alma? Você perdeu a alegria de ser humano, você perdeu a alegria de ter amigos, de ser família, de ser pai, de ser filho, de ser mãe, de pertencer a Deus. Não adianta nada. Jesus só quer que nós possamos entregar para Ele o básico para que Ele possa transformar a nossa vida de uma água suja, cheia de influências malignas, para um vinho novo. A palavra vinho aqui simboliza uma nova aliança. Deus quer que a gente viva o vinho novo. Deus quer que a gente viva uma vida nova. Deus quer que a gente viva um momento novo. Deus quer que viva uma nova consciência, onde tudo na nossa vida passa a ter clareza de acordo com a vontade de Deus. O que Deus precisa para fazer um milagre na sua vida é simplesmente que você entregue a Ele a coisa mais básica e mais essencial, que é você.
Ah, mas eu sou assim. Não, ninguém perguntou. Jesus nunca disse, ó, vinde a mim os bonzinhos, os que estão assim, vão dar menos trabalho na minha mão, aqui citou em Mateus 11:28, ó, vinde a mim os que estão já religiosamente estabelecidos, que têm fé, que nunca se desviaram, que são aos olhos dos outros moralmente bons. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em ter dado o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Lá em Romanos capítulo 5, quando nós ainda éramos pecadores. Nós só precisamos trazer a essência do nosso ser para que Jesus faça o milagre. E quando Jesus faz o milagre na nossa vida, quando Ele transforma o nosso coração, no versículo 8, diz assim: tirai agora, tire ele do lugar que está. Agora nós não somos mais uma água suja, agora nós não somos mais pessoas tomadas pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas ansiedades. Agora nós somos um vinho novo de Deus, nós somos nova criação. Tirai e levai ao mestre-sala. E levaram. Quando Jesus faz isso, Ele está dizendo assim: agora eu estou te preparando para ser uma nova pessoa. E todos aqueles que conviverem com você, experimentarem da sua nova vida comigo, ficarão surpresos. Se nós viemos até Jesus e nós não fomos transformados, e as pessoas ainda não têm nada de bom para falar de nós, é porque nós ainda não tivemos a essência da nossa vida, do nosso coração mudados, ainda estamos sujos. E você sabe por que você pode estar, eu sei também por que eu estou. Precisamos aprender não somente a ouvir Jesus, mas também a obedecê-lo. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que já sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes o bom vinho até agora. Isso significa porque nós, muitas vezes, nos achamos muito. Talvez a gente se ache pessoas boas, mas toda a nossa bondade não passa assim de como uma erva que cai realmente perto diante daquilo que nós podemos ser com Deus. Às vezes a gente subestima o que é ser filho de Deus, o que é ser discípulo de Jesus. A gente acha que a nossa vida está boa. A gente acha que nossos sonhos são os melhores porque a gente não conheceu ainda a vida de Deus. Se você acha que tudo que você pode viver de bom nesse mundo, de bom mesmo, foi de pecado não, de maravilhas. Se você acha que tudo isso é o melhor da vida, é porque você não ouviu falar da vida de Deus ainda. Nada do que nós possamos viver de bom se compara à grandeza daquilo que Deus tem para nós. Quando Jesus ele faz um milagre na nossa vida, e o maior milagre que eu e você possamos ter é um novo nascimento, uma nova maneira de viver, as pessoas que provarem de nós vão dizer assim: ó, ele era uma boa pessoa, mas agora ele está muito melhor. Ele era uma pessoa não tão boa, mas agora ele está de uma maneira que assim, é inexplicável a mudança que Deus fez nesse coração. Inclusive nós olharemos para nós e digamos: tá bom, eu não era mal, eu não roubava, eu não matava ninguém, essas coisas que a gente acha que é maldade. E é maldade, a gente acha que é só isso. Eu não fazia nada disso, não tinha visto nem nada. Às vezes a gente acha que a gente é bom, mas quando a gente experimenta a vida de Deus, a gente fala assim: agora sim a vida se tornou boa. A gente acha que as coisas vão melhorar quando fizerem uma vacina. E a gente vai ficar mais calmo. Mas outras tempestades virão. O mundo caminha de mal a pior e é bíblico o que está acontecendo. Mas no coração daquele que tem Jesus, a gente sempre vai estar no lugar bom. Porque o nosso lugar é Deus, não é essa terra. A gente vive aqui sim, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa família, mas nós pertencemos a Deus. O melhor que nós podemos viver nessa vida se chama Jesus. Como diz o Salmo 119:96, que eu sempre cito e gosto muito: a toda a beleza eu vi limitações, mas a tua palavra, ó Deus, é ilimitada. Não existe nada mais lindo do que conhecer a Deus através da palavra. E como Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde a gente está indo?
O que as pessoas têm experimentado de nós? É algo novo, é amor, é paz, alegria, bondade, é fruto do Espírito ou são obras da carne? São gritarias, discussões, são desejos maus, somos nós colocando o nosso desejo acima dos outros, pisando no outro, somos nós humilhando pessoas com palavras, somos nós fazendo coisas que não devíamos, deixando de fazer aquilo que deveríamos em favor das pessoas. É um pai ausente, é um pai amoroso, é uma mãe ausente, é uma mãe amorosa, é uma esposa amorosa, é uma esposa rixosa, é um marido amoroso ou rixoso. O que as pessoas têm experimentado de nós? O mundo é o nosso mestre-sala. A nossa família, mais do que ninguém, é o nosso mestre-sala. Nossa casa ali, as pessoas com quem nós vivemos, estão experimentando de nós todos os dias. O que elas diriam? Não, isso aqui tem gosto de água de barro, água suja. Acho que aqui, não sei se alguém já bebeu água suja aqui, eu já bebi, por engano, é claro. Aquele gosto horrível. E você fala, nossa, credo. E às vezes nós podemos nos tornar pessoas assim. Onde nós chegamos e as pessoas falam, nossa, tem gosto de água suja. A linguagem do vinho é a linguagem deles. Eles tinham muito vinho, eles não tinham outra coisa praticamente para beber. A Bíblia fala de vinho, desde Noé, praticamente, se eu não me engano, a primeira vez que eu lembro agora é Noé, e vai aí por diante falando sempre de vinho até Jesus, até Apocalipse, desde Gênesis a Apocalipse. E esse vinho aqui é o simbolismo da alegria, do novo nascimento em Deus. E o que as pessoas têm experimentado de nós e o que você quer ser para o seu próximo? Você quer ser para uma pessoa, para o seu próximo, para os mestres-salas da nossa vida, uma pessoa que causa nos outros repulsa, que a sua presença em casa, na firma, no trabalho, na vida, faça com que os outros olhem você como um gosto ruim e amargo e sujo, ou como as pessoas olhem para as suas atitudes e falam, nossa, esse é o melhor vinho que eu tomo na minha vida. Somente em Deus, somente unidos a Deus e casados com Deus, desposados com Jesus, nós poderemos oferecer o melhor, viver o melhor dessa vida em Deus e oferecer ao nosso próximo o melhor também. O mundo vai caminhar cada vez mais porque é mal. A frieza está tomando conta. As coisas mais importantes agora são até que mês você pode abortar uma criança. E na França está querendo ser até aos 9 meses. Não, aos 9 meses. Chegou aos 9 meses, a mãe fala assim, não quero mais, aborta. Para projeto de lei. As ideologias estão cada vez mais tomando conta das coisas e todo mundo está sendo alvo de todo certo tipo de maldade, igrejas sendo perseguidas, sendo botadas no fogo, Jesus sendo sempre contestado. Sempre aconteceu, tudo bem, mas no meio disso estamos nós. E o que as pessoas estão vendo em nós quando nós saímos da nossa casa, quando nós entramos também na nossa casa? Eu sei do que Jesus quer te transformar, do que Jesus quer me transformar, ao ponto de que nós sejamos agradáveis, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você viva na igreja, não é que você viva em culto. A vontade de Deus é que você seja a melhor pessoa que você pode ser. A má notícia é que sozinho você vai ser o pior que você poderia ser. Vivendo por si mesmo, sem Deus, você vai ser o pior. É só você pensar no que você é e você vai falar assim, é verdade, porque eu penso em mim. Eu lembro de como eu era quando eu não era, de como eram minhas atitudes sem Jesus, e eu lembro também de como eu sou quando às vezes eu falo assim, Deus, vamos dar uma divorciada, que eu quero te trair com os meus ideais, desejos e pecados. E eu vejo a porcaria que eu sou. Então, o que a gente quer ser? O pior que a gente pode ser sozinho, ou o melhor que nós podemos ser, a melhor versão de nós que nós podemos ser em Jesus. Deus quer que nós sejamos igualzinhos a Jesus. Qual é a vontade de Deus para sua vida? Que você seja igual a Jesus. Esse, ponto final. Se você quiser fazer outra coisa, morar em outro lugar, casar com tal pessoa, isso é problema seu. Mas Deus quer que você seja o melhor, a melhor pessoa que você puder ser. A melhor versão de homem casado, de esposa, de mulher casada, de filho, de mãe, de empregado, de patrão, de irmão aí na igreja, de cidadão, de sociedade. Deus pode fazer de você sua melhor versão em Jesus. E essa é a proposta de Deus para você. E nós seremos loucos se nós olhássemos para Deus e falássemos, não quero. Eu quero ser esse marido ruim que eu sou. Quero ser essa esposa ruim. Quero ser esse pai que não está nem aí para os seus filhos. Quero ser essa mãe que não se importa com quem seus filhos estão, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Eu quero ser esse empregado aí, que rouba o tempo do seu patrão, que vive reclamando,
Eu quero ser esse tipo de pessoa que vai lamentar por amanhã ser segunda e ter que trabalhar, mas também vai lamentar por estar desempregado. Eu quero ser essas pessoas aí sem esperança do amanhã. Eu quero ser essa pessoa que não encontra paz e satisfação na vida para nada. Eu quero ser esse crente aí que simplesmente vai e não está nem se portando com o irmão, com nada. Ou nós queremos ser a melhor pessoa que nós podemos ser. Somente Jesus pode fazer de mim, de você, de nós, de qualquer ser humano, viver o melhor. A vida eterna que Jesus fala que nós temos, não teremos, nós temos. Quando Jesus está falando de eternidade, Ele não está falando de tempo sem fim. Eternidade na Bíblia não significa tempo sem fim, significa qualidade de vida. O poeta, o Nelson Rodrigues, sabia bem disso. Que a eternidade é uma intensidade de vida tão boa, que a gente vive aquilo de uma maneira tão forte, mas tão forte que a gente jamais esqueceria. No dia que nós tivermos um encontro com Jesus e formos transformar o nosso coração, viveremos algo que é eterno. Foi tão intenso, mas tão intenso, tão forte no nosso coração, que poderia passar o tempo que fosse, que nós jamais iríamos esquecer. É isso que Deus está propondo para mim e para você. Que nós tenhamos uma comunhão com Ele tão intensa, tão eterna, que a gente nunca mais vai se esquecer de Deus nem um dia da nossa vida. Mesmo que a gente não ore, que a gente não lê a Bíblia, não ouça a pregação, mas a gente não vai esquecer. Mesmo que a gente se sinta o pior dos pecadores, nós não vamos nos esquecer do que Deus fez por nós. Mesmo que nós sabemos que nós melhoramos muito, já não somos mais o mesmo, nós também não esqueceremos. Mesmo que nós vivamos dias de alegria intensa, onde nós possamos alcançar tudo que nós podemos alcançar na vida, e mesmo no dia que nós vivemos das dores mais intensas, nós não esqueceremos do que Jesus fez na nossa vida. Nós nunca esqueceremos do quanto Ele tocou em nós e tirou toda a nossa sujeira e nos fez verdadeiramente pessoas agradáveis, pessoas que os outros olham para nós e falam assim: tá, você não era ruim, mas agora você está bem melhor. Para que você olhe para você e fale assim: tá bom, eu não era aquela pessoa ruim, nunca fiz nada de mal para ninguém, mas agora em Deus eu sou muito melhor do que eu era sem Deus. O que o Senhor quer para nós é isso. Não vai adiantar virar calendário, não vai adiantar ano novo, não vai adiantar projeto nenhum, se nós não mudarmos, não sermos mudados no nosso coração. Somente Jesus pode fazer isso. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por essa noite, ó Deus, e nós também reconhecemos do quanto nós precisamos, ó Deus, de purificação na nossa alma. Senhor, se tem algum lugar do nosso coração que está sujo, como a água suja, Deus, se tem algum lugar, ó Pai, em nós, no qual, ó Pai querido, as pessoas não nos aguentam, Deus, no nosso falar, no nosso modo de agir, nós pedimos, Senhor, porque pelo poder da Tua palavra, o Senhor venha transformar, ó Pai querido, a água em vinho em nossas vidas, ó Deus. O Senhor venha nos tirar do pecado, o Senhor venha nos tirar desse estado, ó Pai querido, de distanciamento da Tua vontade, das pessoas que nós deveríamos ser, ó Pai querido, e podemos ser. Que o Senhor venha nos tirar, ó Pai querido, do distanciamento que muitas vezes nós causamos de tudo isso e nos leve, ó Pai, a um lugar, ó Pai querido, onde a nossa presença, ó Pai querido, se torne agradável aos próximos, ó Deus. Que as pessoas ao conviver conosco, ó Deus, possam realmente dizer: é diferente, tem um gosto melhor, ó Pai, que nós somos agradáveis, ó Pai, porque nós parecemos com Teu Filho amado Jesus. Senhor, faz esse milagre em nossas vidas, ó Deus. Traz de volta, Senhor, e nos reconcilia, ó Pai querido, consigo mesmo, como o Senhor nos reconciliou em Cristo, Deus. Perdoa os nossos pecados, a nossa distância, ó Pai querido, os momentos que nós queremos, ó Pai, nos distanciar do Senhor e vivemos, ó Pai querido, o pior das nossas vidas. Vivemos amargurados, ó Pai querido, sempre irritados, ó Deus, sempre ansiosos, ó Pai, sempre, ó Deus querido, sem a esperança do amanhã, ó Deus. Fale conosco através do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, muda o estado da nossa alma, muda a nossa vida, porque sabemos que muitos de nós aqui precisamos ser transformados da água para o vinho, Senhor, e sozinho nós não conseguimos, e sabemos que ninguém pode fazer isso por nós, a não ser o Senhor, Jesus. Por isso nós pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre as nossas vidas, e pela transformação do Senhor, Pai querido, na nossa vida, Pai, para que a nossa casa, Pai querido, possa ver a mudança em nós, para que os nossos amigos possam ver a Tua mudança em nós, os nossos colegas, os nossos irmãos de igreja, todos possam ver, Pai querido, do quanto o Senhor, Pai querido, nos mudou da água para o vinho, Senhor. Nós precisamos de Ti, tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nós somos pecadores. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós somos infiéis, sim, ó Deus.
Porque muitas vezes nós trocamos o Senhor, ó Pai querido, por qualquer coisa deste mundo, por qualquer desejo da nossa carne. Mas sabemos que o Senhor tem misericórdia de nós, ó Deus. E mais uma vez, Senhor, nós pedimos que a Tua fidelidade nos alcance e nos traga de volta um relacionamento onde nós e o Senhor somos apenas um, ó Deus. Que nós não vivamos distante da vida do Senhor para nós. Senhor, abençoe também as nossas crianças que ouviram a Tua palavra, que elas guardem no coração como elas têm guardado, que elas cresçam no conhecimento do Senhor, assim como o Senhor nos ajude a crescer também no conhecimento da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor transforme, Pai querido, o nosso coração. Que o Senhor transforme aquilo que precisa ser renovado, transformado em nossas vidas. Nós confiamos no Senhor e no Teu amor. Nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Por mais sujo que nós possamos estar, o Senhor muda a nossa vida, Deus. E nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus nós te oramos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. E pedimos que seja feita a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado. Amém, Deus.